E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Estudando bastante ou não? Então hoje eu vou falar um pouquinho de semicondutor já. Nós vamos entrar nessa área aí, né? Não é nem um condutor e nem um isolante. Ele pode ser um condutor e pode ser um isolante e pode trabalhar no meio termo, dependendo da aplicação que você for fazer, né? Como eu falei para vocês, a gente vai entrar em diodo hoje, e diodo e transistor tem muita coisa em comum. Nessa aula aqui, eu vou mostrar para vocês uma fonte, como funciona, que é o principal ali para vocês entenderem como que é o funcionamento do diodo retificador, né? Mostrar a forma de onda direitinho, pôr uma carga, ver o que acontece, o que é ripple. Então, não se esqueçam de deixar o like aí, se inscrever no canal e assista o vídeo inteiro, porque às vezes tem algum detalhezinho ali, puxa vida, isso eu já vi, isso aqui já vi, isso aqui já vi, mas algum detalhezinho lá você não viu, eu falei, puxa, isso aqui não vi. E às vezes você pulando o vídeo, você acaba perdendo esse detalhe. Beleza? Então vamos lá que eu vou montar para vocês aqui e bola para frente. Então nessa telinha de inicialização, nós vamos começar fazendo isso aqui, ó, hoje, fazendo isso daqui, pôr na bancada, mostrar para vocês como funciona. E eu quero relacionar isso aqui com isso e isso aqui com isso. É muito importante que vocês vejam como funciona esses componentes aí, porque tem uma relação muito grande entre eles, tá bom? Então aguenta a mão aí que eu vou já montar na bancada. Fotografem essa tela aí que nós vamos trabalhar junto com ela, beleza? Então, começando aqui, o que eu montei aqui na nossa bancada? Eu coloquei um transformador aqui, que é aquele transformador lá que eu achei de sucata, lembra que eu achei um som de sucata? Coloquei o transformador aqui, que aqui vai sair 23 volts, 23. Eu ligo isso daqui numa ponte retificadora. A ponte retificadora, que é isso daqui, ó, não são 4 diodos dentro do encapsulamento só. Vou mostrar para vocês agora aí. Isso aqui é uma ponte de diodo. Aqui dentro tem quatro diodos aí dentro, ligado daquela maneira que está lá no Paint. Se vocês olharem aqui, ó, no meio aqui está escrito AC, é onde eu vou ligar o meu transformador aí, né? E do lado sai positivo, desse lado sai positivo e desse lado sai negativo. Então eu vou voltar ela aqui na minha protoboard, certo? Então a gente sabe que aqui no central eu vou ligar a minha entrada aqui de corrente alternada, nós vamos ver isso no osciloscópio, e de um lado vai sair positivo e outro lado negativo. Cada entrada dessa aqui eu vou mostrar para vocês no osciloscópio, beleza? Como vocês podem ver aqui, eu liguei minha ponta de prova na saída do meu transformador aqui, tá vendo? Soldei 2 fiozinhos só para colocar na minha protoboard aqui. Então eu tô pegando como referência esse e colocando minha ponta de prova aqui. Tá tudo desligado o restante. Eu vou mostrar agora para vocês como que ficou aqui a forma de onda e como fazer a leitura disso no osciloscópio. Como vocês podem ver aqui, eu tenho uma senoide, certo? Que está em 60 Hz e está dando 25, porque tá minha ponta de prova está vezes 10. Então isso aqui vezes 10 vai dar 25,9 volts. Então marquem bem isso daí. Para quem for ganhar o mini osciloscópio lá, tem todas essas informações aqui também, tá? Só que é um canal só. Então seria só esses três aqui, né? Amarelinho. Mas você pode ter um monte de configuração que dá para você fazer lá. Você pode alterar essas informações para outras coisas aí, né? Então, marquem bem. 60 Hz, 26 volts, né? De RMS e 7 e ponto pico a pico. Ou seja, daqui até aqui, ele tem 7,41. 7 não, né? Vezes 10 a minha prova. Então dá 74 volts aqui de pico a pico. Tá bom? 26 é RMS, que seria como se fosse uma média disso daqui, né? E daqui até aqui, e que ele está marcando aqui, 74 volts. O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar essa tensão de entrada que nós mostramos agora aí para vocês e ligarem na ponte de diodo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. É para sair negativo aqui e positivo aqui. Se vocês olharem lá na senoide ali, não é um negativo e um positivo, né? Ele fica alterando 60 vezes por segundo, que é os 60 Hz. Então vamos fazer a ligação aí e já volta. Aqui vocês podem ver que eu liguei um ponto aqui da minha entrada da fonte, que é esse aqui, certo?
e esse outro aqui, eu liguei esse aqui, nos dois pontos do meio que é da minha ponta retificadora. Então aqui é para sair um positivo e o negativo. Agora nesse momento eu liguei meu osciloscópio aqui no negativo e aqui no positivo. Tá certo? Que é a saída da minha ponta retificadora aqui. Ó, no zoom dá para ver direitinho, né? Aqui liga os dois, a entrada, que é um do lado do outro, e aqui é a minha saída negativa e desse lado positivo, que é o azulzinho que está ali atrás. Vamos ver qual a forma de onda que está saindo daqui? Vou mostrar no osciloscópio já para vocês. Tá um pouquinho de ruído aqui, acho que é por causa das minhas lâmpadas aí, né? Que dá ruído e da fonte do osciloscópio também, dá esse ruidinho aqui em cima. Mas vocês podem ver, já que não é mais uma senoide. É só o ponto positivo aqui, ó. Vai o ponto positivo, vai a zero aqui, volta positivo, vai a zero, volta positivo, e assim por diante. E dá para vocês perceberem aqui que já não é 60 Hz mais, é 120 Hz, porque ele pega um lado que está negativo, joga para cá, outro lado que está positivo, joga para o mesmo lado também. Então ele duplica a frequência aqui. Aqui está 26 volts, né? E 38 volts daqui até aqui em cima. Agora nós vamos colocar um capacitor no circuito. Quem sabe o que vai acontecer aí? Hein? Nesse momento que coloquei um capacitor, é de pequena capacidade, tá? Porque eu quero fazer um teste aqui com vocês. E o capacitor eletrolítico, que normalmente é usado em fonte, tem um lado negativo e o lado positivo. Tem que respeitar isso, senão ele estufa e explode. E não funciona de acordo. Então vamos ver qual é a forma de onda que ficou com o capacitor. Eu vou tirar e colocar o capacitor aqui para vocês verem como que ficou. Pode ver que minha onda ficou como se fosse uma pilha. Exatamente retinho aqui, né? Eu vou tirar o capacitor do circuito agora. É que eu não tenho duas câmeras para vocês verem. Para vocês verem que vai voltar na situação anterior. Olha lá. Agora eu vou colocar o capacitor de novo. Filtrou. Então na hora que ele estava caindo, o que aconteceu? O capacitor descarrega, joga de novo. Estava caindo, descarrega, joga de novo. Daí ele vai ficar um contínuo assim, perfeito. Às vezes você pega um som que tá com um barulho de 60 Hz no fundo, né? Pode ser fonte que tá com problema, né? Capacitor que já vazou, já não tá funcionando mais. Ah, e eu esqueci até de salientar para vocês. Pode ver que já não tem mais volt pico a pico. Tá zero, tá vendo? Que ele tá exatamente retinho aqui, ó. Só tem o volt RMS, 35,5. Como esse capacitor que eu coloquei aqui na fonte é um de 4,7 microfarad, é um bem, nossa, a capacidade dele de guardar carga é muito pequena. Normalmente em fonte aí usa-se acima de 2.200 microfarad. Esse aqui é 4,7 microfarad. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque eu não tenho uma carga grande para colocar aqui. Então eu vou colocar esse diodinho aqui de 47K. Diodinho não, desculpa, né? O cara trabalha com eletrônica, chamar isso de diodo tá difícil, hein? Esse resistor aqui de 47K. Para quem já estudou antes aí, sabe qual é a corrente que vai passar aqui. Como não tem uma carga grande, eu vou pôr esse de 47K, tá bom? E vocês vão ver o que vai acontecer com isso daqui, ó. Pode ver que apareceu uma ondulação aqui, ó, tá vendo? E às vezes aparece aqui, ó, volt pico a pico, 1,81. Essa ondulação aqui se chama ripple. Ou seja, o capacitor não está tendo capacidade para descarregar no circuito e manter isso aqui uniforme. Eu vou ver se eu acho um. Ele já começou a esquentar um pouquinho. Vou ver se eu acho um resistor menor. Vocês vão ver que vai ser maior isso daqui. Agora eu vou pôr um resistorzinho de 20K. Vocês vão ver que vai ficar bem maior o ripple aqui. Ó, você lembra que eu diminuía, coloquei pela metade, né? O resistor. E foi o dobro aqui, ó, tá vendo? O ripple. Isso aqui se agora para sanar esse problema, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um capacitor maior. Então, normalmente em fonte se usam capacitores de 2.200 microfarad no mínimo para cima, que depende muito da corrente que vai drenar lá na frente a sua carga, né? A corrente que vai drenar do seu circuito. Por isso que existe muito cálculo e tal. Eu não quero entrar muito nessa seara, porque eu quero deixar o negócio mais prático, né?
Falar assim, pô, tá tendo ripple, o que eu preciso fazer? Ah, preciso pôr um capacitor maior. Ou diminuir, ou aumentar, né, o valor da minha carga para diminuir a corrente ali e não drenar do meu capacitor. Em carro, normalmente se usa um banco de capacitores para não acontecer esse tipo de problema. A bateria não tem condição suficiente de mandar energia lá para na hora daquela batida do grave, então eles colocam um capacitor para poder suprir essa deficiência da bateria. Agora reparem no seguinte, a fonte está ligada na tomada e eu vou puxar agora. Veja o que acontece lá aqui, nesse ponto aqui. Ó. Eu desliguei. Por que acontece isso? Porque o capacitor está descarregando no circuito. Por isso que acontece isso. Então, quando eu coloco um capacitor de maior capacidade, esse tempo demora muito mais. Muito mais. Então, tenha em mente. 4.7 microfarad não é para fonte, tá? Para fonte é para cima de 2.200 e tem a tensão também de isolamento. Então, você vai pegar uma fonte, por exemplo, que é 50 volts, você vai precisar pegar um capacitor no mínimo de 63 volts de isolamento. Esse aqui, no caso que eu estou usando, ó, é 250 volts. Então, para esse problema aqui, como é 32 volts, não vai dar em nada. Agora que vocês viram como funciona a ponte de diodo, que tem 4 pecinhas desse jeito, dessa aqui, né, que é o diodo comum, né, que está ligado dessa forma aqui. Então, dentro daquilo lá, como está escrito aqui, ó, daquele quadradinho lá, tem 4 diodos aqui. Hoje, normalmente, se usa muito a ponte retificadora, que é bem simples, né, bem fácil de ligar. Tem as duas entradas ali, as duas entradas AC, né, que é aqui, e já sai o meu positivo e o meu negativo, tá certo? Então é bem simples de fazer isso. Para quem quiser montar uma fontezinha, aqui é uma fonte linear, né, que usa transformador, é bem fácil de montar. Põe o capacitor lá na frente, põe a ponte de diodo e o transformador. Agora que nós falamos um pouquinho sobre isso, o diodo, vamos saber o que tem isso a ver com isso e esse a ver com isso. Bom, aqui como vocês podem ver, o diodo, né, está representado desse lado aqui, ó, um diodo de um diferente do outro aqui, ó, tá vendo? Percebe que o negativo está ligado para cá, junto com esse negativo, e o positivo aqui, ó, tá ligado junto com esse positivo aqui. Pô, o que é esse E, B e C? Teoricamente, gente, isso seria um transistor. Mas ele não é simplesmente você colocar 2 diodos lá e ter como base um coletor e emissor. Não é assim que funciona. Não vou entrar no mérito aqui de como é montado o transistor, né? Isso aí tem muito aí no canal. Mas teoricamente, para nível de teste, seria isso daqui. Com multímetro você ia conseguir ver, né? Multímetro você colocar a ponta de prova negativa aqui. Isso para multímetro digital. Para multímetro analógico é invertido isso, por conta da bateria interna lá. Colocar o negativo aqui e o positivo aqui no multímetro, ele vai conduzir. E se colocar o positivo desse lado aqui, né? Deixa eu só pôr mais aqui, ó, e o menos aqui. Se eu pôr a ponta de prova desse jeito aqui, vai conduzir. E se eu colocar a ponta desse aqui, colocar desse lado aqui, também vai conduzir. E se eu inverter as polaridades, não vai conduzir. Então, esse é um primeiro teste que dá para se fazer no transistor. Hoje, eu quis só mostrar para vocês como que funciona a ponte retificadora, para vocês terem ideia de como funciona o diodo, né, dentro dessa ponte retificadora. E já passei para vocês o desenho de um transistor, né? Como que a gente identifica isso daqui, quando é um NPN ou PNP, pelo desenho, né? Se você quer testar na prática como funciona isso, tem um circuitinho aí no nosso canal que dá para identificar se é PNP ou NPN. Eu vou deixar um card aí em cima aí para vocês darem uma olhada nisso. Então por isso é só, pessoal. Na próxima aula nós vamos comentar sobre esse menino aqui, ó, o transistor, ok? Um abraço, rapaziada. Até a próxima.